Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula do nosso estudo completo da doutrina espírita e para finalizarmos esse módulo de apresentação do estudo completo, não é? Nos próximos vídeos nós já começaremos, digamos assim, de uma forma mais específica o estudo básico do espiritismo e para encerrar esse módulo de apresentação eu coloquei aqui uma frase de Jesus, não é? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como tudo que Jesus deixou de ensinamento é maravilhoso, né? Jesus realmente é o grande espírito, nosso irmão maior, e que nos trouxe muitos ensinamentos, né? É preciso que a gente leia os ensinamentos de Jesus com muito cuidado, com muito detalhe, com muita atenção, porque a gente vai extrair de uma pequena frase verdades profundas, não é? Ensinamentos de vida de alta envergadura. E essa daqui, conhecereis a verdade, ela vos libertará. O que é que Jesus quer dizer com isso? Então, nós falamos aqui da importância de estudar, né, para as pessoas que estão aprendendo o Espiritismo, que estão iniciando, e daquelas pessoas que já fazem parte do Espiritismo, que devem continuar estudando. O conhecimento é a única coisa, nós falamos aqui, que nós levamos, né, quando deixarmos, e vamos levar quando deixarmos essa vida aqui no plano físico. Porque o conhecimento ele liberta, não é? Quando você desconhece alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo. Você não entende nada de mecânica, seu carro quebra, por que é que você não conserta o seu carro? Porque você não tem conhecimento de como consertar aquele carro. Você tem que depender de uma pessoa que tenha conhecimentos específicos, né, técnicos, sobre como consertar um veículo, e você fica naquela dependência daquela pessoa, ou seja, você não tem uma liberdade, porque você depende de outra pessoa. E assim é na vida inteira, não é? Tem muitas coisas que a gente desconhece, a gente depende de outras pessoas que têm esse conhecimento, porque conhecimento é o poder, né? Quem conhece, domina, quem conhece... Agora, a forma como você vai usar esse conhecimento vai depender do seu caráter, de como você é, não é? Você pode usar o seu conhecimento para o bem, como pode usar para o mal. Nós tivemos na história da Terra exemplos de espíritos que aqui passaram, de uma inteligência admirável, né, de muito conhecimento, mas que infelizmente usaram essa inteligência para o prejuízo de outras pessoas. Como também já tivemos aqui a passagem de vários espíritos, né, com muita inteligência, com muito conhecimento, e que transformaram tudo isso em benefícios para toda a humanidade, não é? A gente vê aí a evolução que nós temos na área da ciência, a evolução da própria humanidade são graças a essas pessoas, a esses espíritos que receberam essa missão, né, são conhecedores de muita inteligência no ramo da ciência, principalmente, e que vieram para aplicar esse conhecimento, essa inteligência em benefício da humanidade. No caso aqui do nosso estudo, eu coloquei aqui, né, para a gente fazer alguma reflexão, né? Eu falei aqui da importância de se estudar as obras básicas para as pessoas que querem aprender Espiritismo e também as complementares, não é? Até tivemos aqui uma aula, um vídeo especificamente sobre isso. Citei as obras de André Luiz. Agora, veja o que acontece, que é uma coisa que eu já me deparei muito no dia a dia, quando eu estou ministrando estudos, cursos nas casas espíritas. Estudar as obras básicas e complementares é dever de todos, né? Nós já vimos isso aqui. Mas existem alguns livros que muitos julgam difícil de estudar, por serem muito científicos, entre aspas, como sempre falam. Ora, só estudamos o que desconhecemos. O que já sabemos não precisamos mais. Só o conhecimento nos liberta. Liberta dos erros, dos medos, da ignorância e de tantos outros males. Sendo assim, estudemos e aprendamos. Este é o caminho. O ensinamento do mestre nunca foi tão atual. Então, veja, no decorrer do estudo, vocês vão ver que tem assuntos, tem temas que são realmente complexos. Não quer dizer isso que não esteja ao alcance de todas as pessoas. Ele vai estar sim. Agora, requer uma atenção, uma dedicação muito maior. Né? Porque a gente vai aprender que o Espiritismo ele é muito completo. Né? Então, a gente tem livros que entram na área da biologia, da química, da física, da matemática. Né? Explicando porque são coisas que no dia a dia a gente verifica. Por que é que os átomos, por exemplo, eles se unem para formar outras moléculas, outras substâncias, né? O que é que faz com que esses átomos... Veja, quando a gente está na escola, a gente aprende toda a tabela periódica dos elementos. Dentro desse exemplo que eu estou citando aqui. Mas por que os átomos se juntam? Por que eles formam essas moléculas, essas substâncias, não é? Esses sistemas químicos todos? Por quê? O que é que faz com que... A gente não aprende isso na escola. O que é que faz com que esses átomos façam isso? São coisas que a gente não aprende na escola.
Então, o Espiritismo ele entra muitas vezes, não é, em determinados assuntos para trazer luz, né, para exatamente o conhecimento que vai libertar a gente dessa ignorância. A mesma frase, conhecereis a verdade, ela vos libertará, ela se aplica e muito à questão da religião. Quantas pessoas não estão aí presas ao fanatismo, não é, em outros credos religiosos, simplesmente porque desconhecem a verdade e chegam a tal ponto de fanatismo que até se recusam a conhecer a verdade, né? E se julgam muitas vezes superiores aos outros, que a religião dele é melhor do que a da gente, que só eles estão salvos. Enfim, são coisas que a gente percebe e muitas vezes não adianta você querer mostrar, como eu falei, o que o nível de fanatismo, né, de pouca visão, ele é tão acentuado que essas pessoas não conseguem mais se libertar daquilo dali. Elas precisam até que, muitas vezes as pessoas até desconfiam que aqueles conceitos que elas professam, não é, que elas seguem, são coisas que não condizem realmente com a realidade, não é? E existem comprovações científicas, inclusive, que provam que aquilo dali não é verdade, em alguns casos. Mas essas pessoas elas chegam até, quando elas têm um pouco de lucidez, elas percebem isso, mas o medo de elas terem que reconhecer aquilo dali, olhar para trás e dizer assim, quanto tempo eu perdi na minha vida preso nessa ignorância, é tão grande que elas preferem continuar naquela realidade ali que realmente é fantasiosa. Então é muito importante, quando a gente pega um livro, não é, como a gente vai pegar alguns, e alguns assuntos inclusive, que são complexos, são difíceis, que requerem uma maior atenção, uma maior dedicação. Então muitas pessoas, quando a gente chega, vamos estudar essa obra, porque a obra é difícil. Olha, a gente tem que estudar a obra porque ela é difícil mesmo, é o que eu falei aqui. Se fosse fácil, a gente não precisava estudar, a gente já saberia, né? Tem pessoas que leem um romance, né, espírita. Eu li o romance tal, Violeta na Janela, um romance aí de Ivone, de Zíbia Gasparetto, né, que tem vários. E muitas vezes essas pessoas acham que porque leram um romance elas já sabem tudo do espiritismo. E quando acordam para a verdade, elas percebem que não conhecem absolutamente nada, não é? Porque existem muitos espíritas que são altamente estudiosos do espiritismo, não é? Que estudam, e essas pessoas que estudam muito, que a gente sabe que elas sabem, que elas conhecem o espiritismo, essas pessoas nos ensinam valiosas lições quando dizem, olha, até hoje eu estudo, não aprendi nada. Por quê? Porque o espiritismo é um campo vasto e que a fração que os espíritos passaram para a gente de conhecimento sobre o espiritismo, né, sobre a vida no mundo espiritual e toda essa relação que nós temos com Deus e com o universo, eles deram isso de acordo com as limitações que nós temos, na época que nós estamos, com o grau intelectual que nós possuímos. Mas o potencial intelectual do homem ele é infinito, não é? Nós não sabemos, nós não temos ideia do homem daqui a 200, 500 anos, daqui a 1000 anos, como é que vai estar a intelectualidade desse ser humano. Por quê? Porque a evolução é constante, não é? Quanto mais experiência se tem, mais conhecimento se tem, mais inteligência se adquire. E o nosso cérebro físico, todos nós sabemos que quanto mais a gente usa ele, mais ele desenvolve, mais ele alarga a sua capacidade de conhecimento, de informações. Não é? Então, o cérebro é uma máquina fantástica, que ele se alimenta de informações, de conhecimento. E quanto mais a gente usa ele, quanto mais a gente trabalha com ele, raciocínios lógicos, informações, boas leituras, conhecimento, é o alimento que a gente dá ao nosso cérebro e ele alimenta. Então, ele se expande. Mas, veja, apesar de tudo isso, de toda essa capacidade, não é? Porque, segundo os cientistas dizem, nós usamos aquelas pessoas que são intelectualmente mais avantajadas intelectualmente, essas pessoas usam de 10 a 12% no máximo da capacidade do cérebro. E eu estou falando de cérebro físico, eu não estou falando nem da capacidade do espírito, não é? Porque o cérebro ele é muito limitado em relação ao espírito. Mas se do cérebro a gente só usa 10 a 12%, o que é que a gente não tem pela frente ainda? Não é isso? Então isso a gente só adquire estudando o que a gente não sabe. Então a gente vai se deparar, não é? Aqueles que estão participando aqui do nosso estudo, que estão inscritos aqui no canal e que estão dedicados ao estudo e a aprender realmente espiritismo, eles vão se deparar com determinadas obras que são complexas. Eu citei aqui as obras de André Luiz, tem umas 2 ou 3 que são realmente complexas, tá certo? Mas quando a gente não sabe, a gente procura a informação com outras pessoas que conhecem mais do que a gente. É assim que a gente estuda. Estudar é pesquisar acima de tudo. Não é? Estudar não é só ler. Estudar é pesquisar.
né? Então você tem que pegar os assuntos referentes àquele tema que você está achando complexo e sair esmiuçando ele. É como um bolo, a gente tem que cortar ele em fatias para poder digeri-lo, né? Ninguém vai comer o bolo inteiro, tá certo? Então, quando pegarem esses livros assim que sejam complexos, que eu não aconselho ninguém a ler agora, nesse exato momento que está começando, tá certo? Mas, não, eu quero ler esse livro porque Ricardo falou que é complexo e fulano também, alguém já tem me falado, leia, não tem problema. Agora, teve dificuldade, procura tirar as dúvidas com aquilo dali, porque vai aprender. Um momento vai aprender aquilo dali. O que a gente não pode é ficar postergando, não é? Dizer, esse livro eu não vou estudar, porque esse livro é complicado. Eu não vou ler aqui o livro dos médios, nem a Gênesis, porque é complicado. Eu vou ler só o Evangelho, eu vou ler, tá errado, não é? A gente tem que ler todas as obras realmente, tá certo? Então esse vídeo aqui, para finalizar essa parte de apresentação, é mais sobre esses esclarecimentos acerca do que é o conhecer a verdade, não é? Conhecer a verdade é realmente se libertar, porque a gente desenvolve outras opções de vida, outras formas, outras escolhas, né? Porque a gente abrange, a gente dá um cabedal de conhecimentos maior a nós mesmos, e isso faz com que as opções, não é, as decisões que a gente tem que tomar na vida se expandam também. Então, Jesus, como sempre, brilhante, não é, com essa frase: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Muita paz para todos.